Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem fala é Gênio do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai falar a história de ao completar 10 anos, todas as pessoas recebem a bênção da deusa que irá definir a sua classe e a facilidade com que aprenderá certas habilidades ou técnicas. Ariel, filho de um dos lendários aventureiros Leon, rei da magia, e Farah, princesa das lâminas, carregando uma forte expectativa de herdar uma classe de habilidades acima da média. Entretanto, ao passar pelo ritual da bênção, Ariel descobre que não recebeu nenhuma classe e que habilidades de alto nível serão quase impossíveis de ele aprender. Estou falando de heróis sem classe. Quem precisa de habilidades? Então já solta o dedo no like, comenta aí embaixo, compartilha nosso vídeo, porque hoje ele será épico. Então vambora! Pam, 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 pam. Bom, galera, nesse episódio, vemos que o Ariel ele fala para as crianças que estavam ali perguntando para que escola que ele iria, porque ele participou de todos os testes, né? Ele participou de 6 testes de escolas diferentes. Por exemplo, primeiro ele foi na escola vermelha, que é a escola de fogo, né? Depois ele foi na escola azul, que é a escola de água. Depois ele foi na escola verde, que é a escola de vento. E como essas três crianças tinham uma afinidade com essas 3 escolas, no caso vermelha, verde e azul, eles estavam meio que confusos, mas ele acaba falando que ele fez o teste em 6 escolas diferentes, que tinham uma afinidade com 6 magias diferentes. Por quê? Porque ele não tem afinidade com somente uma magia, ele tem afinidade com várias. Ele disse que iria frequentar a escola de magia negra também, mas é porque ele nem participou do teste, porque a escola de magia negra, eles não tinham teste, porque muita gente não nasce com esse negócio de ter uma habilidade de magia negra, ou ter afinidade com magia negra e tudo mais. Então, praticamente, a escola nunca teve tantos alunos. Então, praticamente, eles não tinham professores, não tinha aula, essas coisas, eles não ligavam em quem entra nessa escola. No caso, a escola de magia negra, a escola preta. Então ele decide frequentar todas as escolas, mas o anime ele só mostra o destaque da escola vermelha, da escola azul, da escola verde e da escola preta, né? O menino que tinha tentado se exibir lá no primeiro teste que o próprio Ariel participou, em que ele era arrogante, né? O garoto era arrogante, querendo se exibir no teste de admissão, mostrando uma magia de fogo que não conseguiu destruir uma estátua de Mithril, no qual o próprio Ariel tinha conseguido. Ao ver o Ariel entrando na sala, mas ele sente, mas ele senta e presta atenção na aula, né? Ele queria mostrar mais arrogância a esse garoto ao ver que o Ariel tinha entrado na sala. O próprio Ariel presta atenção, pois ele podia aprender mais sobre magia de fogo, né? Com certeza ele devia ter aprendido com seu pai, mas ele ia aperfeiçoar um pouco mais na escola. E vemos que ele vai para a escola verde, né, onde ele tinha que praticar o vento, né, para voar. Ele tinha que usar a magia de vento para poder meio que flutuar, voar, essas coisas. Como ele era muito poderoso na magia, né, porque ele é filho do lendário rei da magia, né, o cara lá, ele era muito poderoso com a magia. Então, meio que ele acaba criando meio que um tufão, um tornado, essas coisas que acaba jogando ele um pouco muito mais alto que o normal, né? Ele acaba caindo no chão. Outra pessoa que também parecia ser arrogante, mostra o que sabe fazer, mostra que sabe voar usando magia de vento e tudo mais. E por conta disso, o próprio Ariel decide treinar, né? Aperfeiçoar mais. Os garotos, eu não sei se foram para a escola preta, né, para poder encontrar o Ariel, mas eles estavam contando sobre alguma história de fantasmas e tudo mais, e por conta disso, a sombra do Ariel apareceu na janela. Eles ficaram com um certo medo, né, da sombra, mas quando o próprio Ariel ele tinha aparecido ali, né, mostrado assim, que ele estava treinando, que ele estava se aperfeiçoando na habilidade dele, né, sobre de vento e tudo mais,
No dia seguinte, ele vai na biblioteca da Escola Preta para achar alguns livros sobre magia negra, para que ele pudesse se aperfeiçoar mais naquela magia também. Pois ali eles não tinham aula, né, como eu disse, porque eles não tinham professores e não tinham muitos alunos, né? Eles eram que nem os touros negros, rejeitados. E quase não tinham alunos que quisessem aprender magia negra. Então eles não se preocuparam em achar professores que ensinassem magia negra. Podiam achar livros e tudo mais. E durante o período que o Ariel estava ali na aula da escola de magia de fogo, né, que é a escola vermelha e tudo mais, ele acaba vendo porque o professor aparece, começa a explicar um feitiço, começa a escrever o feitiço, né, do qual eles iriam aprender naquele momento. E o Ariel percebe que o professor estava escrevendo o feitiço da forma errada. Estava da forma errada, né? Pois. E aí ele simplesmente olha para o jeito que estava escrito o feitiço e fala: realmente, está errado. E ali ele decide, né? Ele fica tão impressionado que ele decide fazer um teste de promoção, no qual ele iria passar de ano simplesmente mostrando o seu nível. E talvez ir para a próxima série. Como eu disse aqui, elevar seu nível e talvez ir para a próxima série. O garoto que era arrogante pede para ir também, só que ele acaba não fazendo direito. E com isso ele não tinha passado quando foi a vez do Ariel, o Minotauro que ele tinha que enfrentar. Era um Minotauro superior, mas ele consegue derrotar sem muito esforço, né, sem muito trabalho duro, essas coisas. Então ele acaba passando no teste porque ninguém estava esperando que isso fosse acontecer, ninguém estava esperando que ele aparecesse um Minotauro superior e tudo mais. E por conta disso, ele acaba passando no teste. E aí ele relata para todo mundo ali, o próprio menino que se achava discípulo do Ariel também fala muita coisa, né? Acaba se exibindo, falando, ah, meu mestre é incrível e tudo mais. E ele fala que iria aceitar o teste de promoção de todas as escolas. E é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Gênio do Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.